Fala pessoal, vamos lá para o segundo vídeo do ano e como prometido, por que esse livro aqui me trouxe sérios pesadelos e o motivo no qual eu parei de lê-lo temporariamente. E quando eu voltar a ler eu digo, eu faço outro vídeo aqui. É engraçado, né? Porque eu estava andando na livraria e vi esse livro e sempre tive muita curiosidade sobre pessoas que curam com imposição de mãos, né? Energia, transferindo energia para as outras pessoas, e isso são muitos relatos de pessoas que realmente conseguem curar através da imposição de mãos, tratar pessoas, seja de cunho físico e inclusive mental, espiritual, né, através de sessões de imposição de mãos e até mesmo longa distância, tá? Elas de certa forma transferem energia para outra pessoa e conseguem curar, e eu me interessei muito por esse livro, até porque a escritora, ela trata desse assunto com um viés bem científico, né? E isso me atrai muito, quando a pessoa trata um tema espiritual, tentando ter um viés o máximo científico possível, né? Isso para mim traz muita credibilidade, né? A ponto de eu querer pegar um livro e começar a ler. Então, em princípio, esse livro é um guia para você curar as pessoas, né, através do campo de energia humano. E eu comecei a ler uma leitura super agradável, super interessante, super do bem, que a ideia é curar as pessoas, né? Mas o que eu percebi nos primeiros dias que eu comecei a ler esse livro foi que minhas noites começaram a ficar bem conturbadas. Tive alguma projeção astral? Não, nenhuma, tá? Mas noites muito conturbadas, sonos muito carregados, no sentido de não descansar direito, acordar toda hora na noite, parecia que alguém gritava comigo, parecia que alguém me empurrava, parecia que algo me incomodava, tá? Todas as noites que eu li esse livro. Então eu tive noites de sono, de muito medo, por conta dos pesadelos que eu tinha. E se pedir para eu lembrar exatamente, eu não sei dizer o filminho, qual que era o sonho, mas, por exemplo, eu lembro de acordar à noite apavorado, por exemplo. Eu lembro de acordar à noite assustado, eu lembro de acordar à noite gritando, coisa que nunca foi de acontecer isso comigo. Eu lembro de ter acordado por várias vezes à noite com minha esposa do meu lado, preocupada, perguntando o que estava acontecendo comigo, porque eu ficava fazendo uns grunhidos, uns barulhos durante o sono muito esquisito. Então, do dia que eu comecei a ler esse livro, minhas noites não foram tão agradáveis assim, tá? Vagas lembranças de alguns sonhos, tá? Vagas lembranças. Sonhos de prisão, por exemplo, de eu estar preso mesmo, como se fosse amarrado em algum lugar, não é em uma cadeia não, como se algo me envolvesse e eu não conseguisse me mexer. Lembrava bem uma catalepsia projetiva, tá? Mas eu já tive milhares de catalepsias projetivas, eu te garanto que não era uma catalepsia projetiva. Era como se eu estivesse numa lama, não conseguia sair, enfim. Sonhos da onde pessoas me perseguiam e eu precisava gritar, não conseguia gritar, não conseguia chamar ninguém. Sonhos de onde eu me afogava. O que mais? Basicamente isso. Então, assim, em resumo, sonhos de prisão, de perseguição, de muito medo, de muito pavor, e de eu acordar à noite. A maioria dos sonhos, é como eu digo, a maioria dos sonhos eu acordava com a sensação de pavor, com a sensação de perseguição, de medo, e eu não sabia o que tinha acontecido comigo, porque eu não lembrava direito do sonho, tá? Talvez
pudesse ter sido uma projeção na qual quando eu acordei eu não me lembrava. Pode ser, eu não descarto isso. Mas é engraçado porque eu totalmente recomendo esse livro por conta do conteúdo dele sobre imposição de mãos e curar as pessoas, mas não recomendo por conta dos sonhos que vocês possam ter se começarem a ler esse livro. Tá dado o recado, tá avisado, tá bom? Bom, mas e aí depois que eu parei de ler esse livro, parou. Essas sensações de medo, de perseguição, de sustos à noite. Eu acordava com susto de noite, muito susto, muito susto. Acordava mesmo pulando na cama com susto, né? E depois que eu parei de ler o livro, não aconteceu mais nada disso. Mais nada disso, mais nada. Então quem sabe hoje eu volto a ler e depois eu conto pra vocês. Tô na dúvida, não é certeza se eu volto a ler, hein? Abraço pra todo mundo.